Eu nunca imaginei que ia viver uma coisa dessas. Não na minha igreja, não com as pessoas que eu mais respeitava. Mas a vida não avisa, não é? Um dia você tá ali, quietinho no seu canto, achando que sabe como as coisas funcionam, e no outro tudo desaba de um jeito que nem filme ruim faz. Era uma sexta-feira de tarde, aquele calorão de outubro que gruda a camisa nas costas. Eu tinha chegado cedo na congregação para ajudar a arrumar as cadeiras do salão, porque no dia seguinte ia ter o culto de ação de graças e o irmão Paulo, o cooperador mais antigo, tinha me pedido para dar uma força. Ele era daqueles homens sérios, de pouca fala, mas que quando abria a boca todo mundo escutava. Já o pastor Elias, nosso pastor, era diferente. Sorria fácil, brincava com as crianças, mas na hora do culto a voz dele enchia o salão como se fosse um leão. Os dois se davam bem, ou pelo menos era o que a gente pensava. Estava tudo normal. Eu e o irmão João, um rapaz novo recém-batizado, empurrando as fileiras de cadeiras para frente enquanto o irmão Paulo verificava os microfones no púlpito. O sol batia forte nas janelas de vidro colorido, aquelas que a irmã Maria tinha doado o ano passado, e o salão cheirava a cera de assoalho misturada com o mofo antigo das Bíblias guardadas no armário. De repente, ouvi um barulho lá de fora, perto da sala dos pastores. Não era um grito, era mais um gemido abafado, como se alguém tivesse levado um soco no estômago. Você ouviu isso? Perguntei pro João, que parou com a cadeira no meio do caminho. Ouvi. Parece que tá vindo dali. Ele apontou para a porta entreaberta que dava pro corredor dos fundos. A gente trocou um olhar. Não era hora de culto. Não tinha ninguém além da gente e do irmão Paulo. Mas o irmão Paulo tava lá na frente, de costas, mexendo nos fios do som. Ou pelo menos era o que a gente achava. Andei devagar, com o João colado em mim como se a gente fosse dois meninos com medo de apanhar. Quanto mais perto a gente chegava, mais claro ficava. Eram vozes. Uma delas era do pastor Elias, sem dúvida. A outra, não dá para descrever o som que saiu da garganta do irmão Paulo quando a gente empurrou a porta. Ele tinha o pastor encurralado contra a parede, com uma mão no pescoço dele e a outra fechada, pronta para bater. O pastor Elias estava pálido, os olhos arregalados, a camisa rasgada na gola. Não era briga de homem não, era uma coisa feia, de ódio. O irmão Paulo nem olhou pra gente quando entrou, só soltou um rosnado. Sai daqui, menino. Isso não é coisa pra vocês. Mas como é que a gente ia sair? O João segurou meu braço, tremendo. Eu não conseguia tirar os olhos do pastor. Ele não chorava, não implorava, só ficava ali, imóvel, como se já tivesse desistido. Aí o irmão Paulo virou pra gente com um olhar que eu nunca tinha visto em ninguém. Nem nos bêbados que xingavam a gente na rua quando a gente saía distribuindo folhetos. Eu falei para sair. Ele gritou, e dessa vez a voz quebrou, como se ele mesmo não aguentasse mais. A gente saiu. Não teve jeito. Mas antes de fechar a porta, eu vi o pastor Elias mover os lábios bem devagar, como se estivesse rezando. Ou pedindo ajuda. Ficamos parados no meio do salão, sem saber o que fazer. O João passava a mão no rosto como se quisesse apagar o que tinha visto. A gente tem que chamar alguém, ele falou, mas a voz dele não saía direito. Quem? Perguntei. A irmã Maria? O irmão Antônio? Eles vão acreditar na gente? Porque era isso, ninguém ia acreditar. O irmão Paulo era cooperador há mais de 20 anos, homem de confiança do pastor anterior, que tinha morrido de câncer no ano passado. Todo mundo falava que ele era como um pai para a igreja. E o pastor Elias, embora todo mundo gostasse dele, ainda era novo, tinha chegado faz 6 meses. Como é que a gente ia explicar que o homem que todo mundo respeitava estava batendo no pastor? Vamos esperar eles saírem, falei. Aí a gente vê o que faz. Mas não deu tempo. Uns 5 minutos depois, a porta se abriu e o irmão Paulo saiu sozinho, a camisa manchada de suor, o cabelo bagunçado. Ele nem olhou pra gente, só pegou a chave do salão na gaveta e saiu batendo a porta. O pastor Elias não apareceu. Ficamos ali paralisados, até que o João teve coragem de ir até a sala. Eu fui atrás com o coração batendo tão forte que doía. O pastor estava sentado no chão, encostado na parede, a cabeça entre as mãos. Quando viu a gente, tentou se levantar, mas a perna não aguentou. Ele caiu de joelhos, depois sentou de novo, respirando fundo como se tivesse corrido quilômetros. A camisa rasgada no ombro, o lábio cortado sangrando levemente. Não precisava perguntar o que tinha acontecido. Pastor, João se ajoelhou do lado dele, mas não teve coragem de tocar. Eu fiquei de pé, sem saber se devia ajudar ou sair correndo. O cheiro de álcool misturado com suor enchia a sala. Não fala nada, o pastor murmurou, passando a mão no rosto. Não fala nada para ninguém. Mas o irmão Paulo, comecei, sem terminar a frase.
Não tinha nem certeza do que ia dizer. O irmão Paulo não vai voltar aqui. Ele cortou, olhando pra gente com os olhos vermelhos. Não era só do soco. Era alguma coisa mais funda, algo que já vinha há tempo. E se vocês têm juízo, também não vão. Ficamos em silêncio. O relógio da parede fazia um barulho alto demais, como se estivesse contando segundos para alguma coisa ruim acontecer. O pastor se apoiou na parede e conseguiu se levantar, cambaleando um pouco. Foi até a mesa, pegou um lenço de papel e cuspiu sangue nele antes de jogar no lixo. Vou pra casa, disse, pegando a chave do carro. Se alguém perguntar, eu tava doente. Fala que eu voltei para descansar. João balançou a cabeça, mas não discutiu. Eu também não. A gente sabia que não adiantava. E amanhã? Perguntei sem querer, mas a palavra saiu sozinha. Amanhã eu vejo, ele respondeu sem olhar. Agora sai daqui. E fecha a porta. Não teve mais o que fazer. A gente saiu, eu ainda olhando para trás, como se esperasse que ele mudasse de ideia. Mas a porta se fechou, e o barulho do carro ligando ecoou no estacionzinho vazio. João acendeu um cigarro com as mãos trêmulas. Não fumava faz anos, mas aquele não era dia para julgar. E agora? Perguntei, sentindo o peso daquilo tudo nas costas. Agora a gente faz de conta que não viu nada, ele respondeu, dando uma tragada longa. Ou então a gente arruma as malas e some. Não ri. Não tinha graça. Você acha que ele volta? João olhou pro céu, como se a resposta tivesse lá. A lua estava alta, fria. Não sei. Mas se voltar, não vai ser o mesmo. E era isso. Não tinha mais o que dizer. A gente ficou ali, em silêncio, ouvindo o vento batendo nas placas da igreja. Alguma coisa tinha se quebrado para sempre, e a gente estava ali para ver os cacos. Vamos embora, eu falei finalmente. Antes que alguém mais apareça. João jogou o cigarro no chão e pisou. A gente entrou no carro sem falar mais nada. O caminho para casa parecia mais longo do que de costume, como se a cidade inteira tivesse mudado de lugar enquanto a gente estava lá dentro. Quando parei em frente à minha casa, João não desceu. Ficou olhando pro volante, como se não soubesse para onde ir. Você quer dormir aí hoje? Perguntei. Ele balançou a cabeça devagar. Não. Preciso pensar. Tá bom. Ele saiu, bateu a porta, e eu fiquei ali com as mãos ainda no volante. Não tinha sono. Não tinha fome. Só uma coisa ruim no peito, como se tivesse engolido pedra. Entrei no quarto, tirei a camisa, sentei na cama. O celular estava mudo, mas mesmo assim olhei. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Como se o mundo todo tivesse decidido fingir que nada tinha acontecido. Deitei, mas não fechei os olhos. Ficava imaginando o pastor dirigindo sozinho, as mãos apertando o volante, os nós dos dedos brancos. Imaginava o irmão Paulo em algum bar, contando para alguém o que tinha feito, ou então calado, bebendo até não lembrar mais. E a gente? A gente estava no meio disso tudo, sem saber se devia correr ou ficar. O relógio marcou 3 da manhã. Ainda não tinha dormido. Alguém bateu na porta. Leve, como se tivesse medo de acordar. Quem é? Perguntei, sentando na cama. Sou eu, a voz da minha mãe, baixa. Tá tudo bem? Menti. Tô. Só não tava conseguindo dormir. Ela ficou quieta do outro lado da porta. Depois, tomou o remédio? Tomei. Outra mentira. Então tenta descansar. Ela disse finalmente. Amanhã é domingo. Amanhã é domingo. Fechei os olhos. Mas não adiantou. A imagem do pastor no chão não saía da cabeça. Nem a do irmão Paulo saindo pela porta, como se não tivesse feito nada. E a igreja? E as pessoas? E tudo que a gente acreditava que era verdade? Não tinha resposta. Só o silêncio e a certeza de que nada ia ser como antes. A porta rangeu quando ela se afastou, os passos sumindo no corredor. Fiquei ouvindo até não ouvir mais nada, só o zumbido do ventilador no canto do quarto. As pálpebras pesavam, mas toda vez que eu as fechava, via o pastor caído de novo, os olhos arregalados, a boca entreaberta como se quisesse dizer alguma coisa e não conseguisse. Ou pior, como se já tivesse dito tudo e ninguém tivesse escutado. Levantei. O chão estava frio sob os pés descalços. Abri a gaveta da cômoda e tirei o frasco de remédio debaixo das meias, o mesmo que eu tinha dito à minha mãe que tomei. Contei as pílulas restantes com os dedos, como se isso fosse me dar alguma resposta. Faltavam 3. 3 que eu não tinha engolido, 3 que estavam ali, intactas, como se soubessem que não adianta tapar o sol com a peneira. Guardei o frasco de volta e vesti uma camiseta por cima do pijama. A janela estava entreaberta, e o cheiro de terra molhada entrou com a brisa. Devia ter chovido enquanto eu ficava ali parado, ouvindo a voz do irmão Paulo ecoar na cabeça. Asterisco, isso é coisa do mundo, irmão.
Não deixe o inimigo semear dúvidas. Asterisco. Mas dúvidas já estavam brotando. E não eram sementes, eram árvores inteiras com raízes fundas. Desci as escadas sem fazer barulho. A cozinha estava escura, só a luz fraca do fogão acesa, aquela que minha mãe deixava para não tropeçar de madrugada. Abri a geladeira e peguei uma garrafa d'água, bebendo direto do gargalo. A água estava gelada, doía um pouco na garganta. Era bom sentir alguma coisa que não fosse só aquele vazio. Quando fechei a geladeira, vi o envelope em cima da mesa. Branco, sem endereço, só o meu nome escrito à mão com caneta azul. Não reconheci a letra. Fiquei olhando para ele como se fosse uma bomba. Ou uma armadilha. Ou as duas coisas. Por fim, peguei. O papel era grosso, quase rígido. Dentro, só uma folha dobrada ao meio. Abri. Asterisco, precisamos conversar. Não na igreja. Lugar seguro, amanhã às 15 horas. Praça do Coreto, banco perto da Figueira. Não conte a ninguém. M. Asterisco. Não tinha sobrenome, não tinha assinatura bonita, nada. Só um asterisco M asterisco rabiscado, como se a pessoa tivesse pressa. Ou medo. Dobrei a folha de volta e guardei no bolso da calça. As mãos tremiam um pouco. Não sabia quem era M, mas sabia que não era coincidência. Não depois do que tinha acontecido. Voltei para o quarto devagar, cada degrau rangendo como um aviso. Deitei de novo, mas dessa vez não fechei os olhos. Fiquei olhando para o teto, contando as rachaduras no gesso, tentando imaginar quem poderia ser aquele M. E por que de todas as pessoas, tinha escolhido asterisco min asterisco. O relógio do celular marcava 3h17 quando finalmente o sono veio. E mesmo assim foi um sono raso, cheio de sonhos esquisitos, o pastor andando de costas, a igreja cheia de água, o irmão Paulo sorrindo com dentes demais. Acordei com a luz do sol batendo no rosto e o cheiro de café fresco subindo pelas escadas. Minha mãe já estava acordada, o que significava que eu tinha dormido mais do que pensei, ou que ela tinha dormido menos. Bom dia, ela disse quando entrei na cozinha, já com a blusa da igreja pendurada na cadeira. Você quer café? Balancei a cabeça. Ela serviu uma xícara e empurrou na minha direção, junto com um pão de queijo que ainda estava quente. Hoje não tem culto? Perguntei, só para dizer alguma coisa. Tem, às 10. Ela tomou um gole do seu café, olhando para mim por cima da xícara. Você vai? Engoli em seco. O pão de queijo pareceu virar chumbo na boca. Não sei. Ela não discutiu. Só assentiu, como se já esperasse por isso. Se mudar de ideia, a porta está aberta. E era isso. Não havia sermão, não havia cobrança. Só aquele silêncio que doía mais do que qualquer palavra. Terminei o café e subi para me trocar. No espelho do armário, meu reflexo parecia diferente. Não era só a olheira ou o cabelo despenteado. Era algo nos olhos. Como se, de repente, eu estivesse vendo asterisco através asterisco de mim mesmo. Vestia uma camiseta qualquer e um tênis surrado. Não ia à igreja, mas também não podia ficar em casa. Precisava andar. Precisava pensar. Saí pela porta dos fundos, para não ter que explicar nada. A rua estava quietinha, só uns meninos jogando bola na quadra da escola e o senhor Antônio varrendo a calçada da padaria. A calçada ainda estava úmida da chuva da noite anterior, e o cheiro de pão quente se misturava ao ar fresco da manhã. Passei pela padaria sem entrar, só acenando para o senhor Antônio, que me olhou com aquele jeito de quem sabe que algo não vai bem, mas não pergunta. Ele só balançou a cabeça e continuou varrendo, como se entendesse que algumas coisas não precisam de palavras. Virei à esquerda na Rua do Correio, onde as casas iam ficando mais afastadas umas das outras. O sol já começava a pesar, mas eu não tinha pressa. Caminhei até o final do quarteirão, onde a calçada terminava num terreno baldio cheio de mato e lixo jogado. Sentado num toco de árvore cortada, acendi um cigarro que tinha sobrado no bolso da calça de ontem. Não fumava faz tempo, mas naquele momento parecia a coisa certa a fazer. Fiquei olhando para o nada, ouvindo o barulho dos grilos que ainda não tinham se tocado de que já era dia. O cigarro queimava entre os dedos, e eu pensava em como era estranho estar ali, sozinho, depois de tudo. Não era a primeira vez que me sentia assim, como se tivesse dado um passo em falso e caído num lugar que não reconhecia. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu tinha escolhido cair. Uma moto passou buzinando na rua paralela e o som me tirou do transe. Esmaguei a bituca no chão e me levantei. As pernas doíam um pouco, como se tivessem esquecido como era andar tanto. Segui em frente, sem rumo, até chegar na praça perto da rodoviária. Lá, umas crianças brincavam no parque enquanto as mães conversavam nos bancos. Uma delas me olhou de lado, como se estivesse calculando se eu era perigoso.
Baixei a cabeça e contornei o coreto, onde um velho tocava sanfona num ritmo arrastado. Sentei num banco vazio, de costas para o movimento. Tirar o telefone do bolso foi quase um reflexo, mas não tinha ninguém para ligar, nem para mandar mensagem. Os contatos estavam todos ali, mas nenhuma daquelas pessoas ia entender o que eu estava sentindo. Ou pior, iam entender demais e eu não estava pronto para isso. Fiquei observando as formigas no chão, carregando migalhas de não sei o que. Elas tinham um propósito. Eu não. Pelo menos não um que fizesse sentido agora. Tá precisando de companhia? Levantei a cabeça devagar. Era o Zé, o cara que vendia pipoca na frente do cinema. Ele segurava um saquinho cheio, ainda quente. Não tô com fome, falei, mas ele já tinha sentado do meu lado. Não é pra comer, é pra distrair. Ele jogou um punhado de pipoca no chão, e os pombos vieram correndo. Às vezes a gente precisa ver coisa boba pra esquecer as paradas sérias. Não respondi, mas fiquei olhando os pombos brigando pelas migalhas, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Você tá com cara de quem perdeu alguma coisa, continuou o Zé, mastigando devagar. Ou de quem achou e não gostou do que viu. Suspirei. Não queria conversa, mas também não tinha força para me levantar e ir embora. É mais ou menos isso. Ele assentiu, como se já soubesse. Acontece. A gente acha que tá procurando uma coisa e quando acha, descobre que na verdade estava procurando outra. Ou então que não estava procurando nada. Fiquei calado. O Zé não era de muitas palavras, mas quando falava, elas pareciam pesar mais. Uma vez, ele continuou, eu pensei que queria ser rico. Trabalhei pra caramba, juntei um dinheiro, comprei umas coisas. Aí percebi que o que eu queria mesmo era só não ter que acordar cedo. Ele riu sozinho. Agora eu acordo quando quero, vendo os pombos e os malucos como você. Não sorri, mas algo dentro de mim se mexeu. Talvez porque, pela primeira vez naquele dia, eu não me sentisse completamente sozinho. Valeu a pipoca, falei finalmente. Quando quiser mais, é só pedir. Ele se levantou, sacudindo as migalhas das mãos. E se precisar de mais alguma coisa, o banco é esse aqui. Sempre tem espaço. Assisti ele ir embora, empurrando a carrinho de pipoca rangendo. Os pombos ainda bicavam o chão, indiferentes a tudo. Fiquei mais um pouco, até o sol ficar quente demais. Depois me levantei e segui em direção à minha rua, sem pressa. Não tinha resolvido nada, mas pelo menos o peso no peito tinha aliviado um pouco. Como se, no meio daquela manhã sem sentido, alguma coisa tivesse se encaixado, mesmo que fosse só a ideia de que às vezes a gente não precisa entender tudo de uma vez. Quando cheguei em casa, a porta da cozinha ainda estava aberta.